Obrigada. Mais uma vez todos juntos aqui. Tudo correu bem no dia do culto mensal, né? Muito bom, a gente rezou bastante, desceu muita luz. Isso que é importante, né? Sempre entender que quanto mais gente no dia do culto mensal, ou mesmo na oração como hoje, mais Meixo Sama manda luz, né? Porque não vai gastar luz à toa, né? Então a gente é responsável pela quantidade de luz que desce para nos abençoar, para nos purificar, né? Então sempre lembrar disso, né? Eu não vou deixar de ir, porque se eu não for, vai ver menos luz. Então, é uma maneira da gente pensar assim, né? Então, a gente está lendo esse ensinamento falando sobre purificação. A gente já falou sobre purificação física, material, mental, e agora essa que eu acabei de ler é purificação espiritual. Então, a gente tem que entender que me costuma falar sobre encosto, né? De espírito. Sempre entendendo que espírito só encosta em lugar onde não tem luz, onde tem sujeira, onde é escuro. Então, eu sempre falo, né, que o espírito é só luz, mas pelo fato de a gente ter mácula, tem algumas partes que não sai essa luz. É como se fosse luz queimada em cada canto, né? Como se fossem vários quartos, aquele quarto está com a luz apagada, queimou. Então, recebendo joreia é como se trocasse a lâmpada, e ali começa a iluminar. Então, quanto mais mácula tem no nosso espírito, mais sujeito a gente está que espíritos encostem na gente. Tanto pode ser espírito de ser humano, como espírito animal. Se for espírito de um ser humano, normalmente a gente vai ter os sintomas do que o espírito teve quando morreu. Então, isso acontece. Só que não adianta, assim, para aliviar, poderia dizer que ajuda a fazer oração, né? Mas se não tirar a mácula, o espírito pode sair, mas ele volta. Se não voltar ele, volta outro. Então, é aquela mesma história de que se você não limpar a sua casa, vai vir barata, vai vir rato, qualquer tipo de inseto, desse tipo de coisa que foi feita para comer impureza. Então, o espírito, normalmente, espírito negativo, ele come impureza, ele vem se alimentar da sujeira do nosso espírito. Então, um espírito que está irradiando luz, negativo não chega nem perto. Né? Por acaso, quem gosta de andar no escuro? Nenhum de nós, né? A gente não enxerga o que tem. Então, quando está bem claro, a gente nem tem medo, né? Vai tranquila, nem pensa em nada, né? Mas quando vai andando na rua, tem uma ruazinha já meio escura, já fica meio assim, né? Será? Então, é mais ou menos assim, onde tem escuridão, com certeza, como dizem, né? Não existe escuridão, existe falta de luz. E é nesses lugares que as coisas ruins gostam de ficar, né? Então, para a gente manter o nosso espírito saudável, que com certeza vai refletir num corpo físico também saudável, é importante limpar, porque aonde tem mácula, com certeza vai ter toxina. Porque entendendo que espírito é sangue materializado. Então, o meu espírito, em forma material, é o meu sangue que corre nas minhas veias. Então, se o meu espírito está maculado, o meu sangue está sujo. E onde tem sangue sujo, também vem vírus, bactérias, porque eles se alimentam de sujeira do sangue. Então, eles são ruins? Não. Eles são bons. Mas melhor seria que eles não entrassem no nosso corpo, ou melhor dizendo, eles já estão lá dentro. Eles só vão proliferar, né? Então, a gente sabe que a gente tem anticorpos, né, que normalmente combate essa parte. Mas se tiver com muita impureza,
essa outra parte vai dominar e vai se alimentar da sujeira do sangue. É bom também, porque vai limpar, mas bom, melhor seria não ter a sujeira. Então, entendendo, mesmo que uma pessoa esteja doente pelo fato de ter um espírito encostado, o espírito de um antepassado, de um amigo que já partiu, ela pode ter os mesmos sintomas, mas só vai curar se ela receber jorei e eliminar a mácula. Aí não tem mais aonde ele se encostar. Aí ele vai encostar em outro. Então ele recebe luz e ele vai para um lugar melhor, porque fica normalmente meio perdido por aqui, né? Então é atraído e acaba encostando por afinidade, por ser parente, né, ou amigo, sempre afinidade espiritual, né? Então, a importância de ter um espírito saudável, sempre recebendo o jorei, porque jorei é o quê? Luz de Deus. Então também Meshama aqui afirma que quem não acredita em Deus se torna uma pessoa perigosa. Ela pode até ser boa, fazer só o bem, mas se ela não acreditar em Deus, a qualquer momento ela pode virar. Por causa dessas coisas que estão perto da gente. E se ela tiver mácula no espírito, esses espíritos podem dominar essa pessoa e ela acaba praticando algo muito ruim, porque a intenção deles é fazer isso mesmo, esses espíritos animais, né? Agora, pode um ser humano fazer maldade também utilizando alguém vivo? Pode. Se ele morreu com raiva, com ódio, ele pode utilizar alguém para fazer mal para uma pessoa com quem ele tem ódio. Porque ele nem vai para o mundo espiritual, ele fica preso aqui devido a esse ódio que ele criou quando morreu. Morreu já com isso e não sai. Isso fica, ele vai atrás daquela pessoa que fez mal para ele. E ele até pode fazer mal utilizando alguém, né? Então, a importância de ter Deus no coração, de ter fé, né? É muito importante, porque a gente, acreditando em Deus, a gente tem a proteção de Deus. Quem não acredita nele está por aí largado, né? Qualquer momento pode acontecer algo muito grave, né? Então, essa parte é importante entender direitinho. Eu sei que tem alguns lugares que, através de, fazem alguns trabalhos, né, para que o espírito saia, de imediato dá uma melhora, né, mas não cura de verdade. Mais para frente acontece de novo, porque é isso que Meshama explica, a mácula ainda continua. Então a pessoa está sujeita a que encoste de novo algum espírito. E aí a pessoa fica doente de novo. Então aqui Meshama também fala que máculas, doenças que têm a ver com máculas de pecado, né? Essas máculas são mais difíceis de tirar. Por isso Meshama fala que tem o câncer verdadeiro e o câncer falso. O câncer falso é de toxina do remédio, que juntou impureza no sangue e aí acaba virando câncer. Então, recebendo jorei, acaba sendo fácil de curar. Mas o câncer, ele fala que até observando a pessoa, dá para saber a cor é diferente, né? Quando ela já está numa fase bem assim adiantada. Mas quando é câncer ou tuberculose ou outras doenças mais graves, que tem a ver com, vamos dizer assim, como se fosse um karma, né? É algo mais profundo, é um pecado muito. Então esse, não é que, Meshama não fala não cura, é mais difícil de curar. Então demora muito mais. Então poderia dizer que precisa de muito jorei, precisa de muita dedicação, né? Mas acontece casos de cura, né? Mas mais difícil. Tuberculose é a mesma coisa, mas só ela curou. Na época que Meshama ministrava jorei, tinha muitos tuberculosos. Inclusive, Meshama nunca separou ninguém que estava com tuberculose, porque dormia na casa dele. Inclusive, ele põe os filhos para dormir perto. Tipo, como experiência mesmo, né? Para provar que não pegava. Porque nesse tempo,
quem tinha tuberculose era meio que expulso de casa. As pessoas tinham medo, porque era certeza que ia morrer. Porque às vezes uma família inteira morria. Mas a medicina provava que não tinha nada a ver com contágio, né? Então, ninguém na casa que pegou tuberculose de uma outra pessoa que estivesse lá vivendo com ele, né? E ele curou muito, muito, muito. Os casos todos de tuberculose ele curava, inclusive as pessoas iam dedicar no solo sagrado, carregando o carrinho de mão pesado, né? E houve muitos milagres, muitos. E a gente sabe que também a tuberculose está de novo aí, né? Pessoas acham que não, né? Que depois da vacina, mas está tendo muitos casos, só não é tão divulgado, né? Mas tem. Então, isso é uma fala, é uma doença que tomou vacina, ela pode não ser mais, por exemplo, a varíola, mas ela vai virar a tuberculose, ela vai virar o câncer, algo mais grave, porque juntou mais sujeira com a vacina. Então, a importância de entender o processo todo, né? Deixa eu explica aqui o Jorei. Tem gente que fala assim, mas a tua crença não pode tomar remédio. Estranho isso. Eu não posso falar para uma pessoa não tomar, eu não vou impor a fé, a minha fé. Mas isso é uma prova que isso é ciência. O Jorei é ciência. Tem explicação. Por que a pessoa fica curada recebendo Jorei? Então, não tem a ver com fé, mesmo que você não professe a fé messiânica, não reze, não faça nada e só receba Jorei, você vai ficar curada, mesmo você não acreditando. Isso é ciência, não tem a ver com fé. Nunca vi ninguém falar assim, a pessoa recebeu Jorei, ela não ficou curada porque ela não tinha fé no Jorei. E isso é para quem é membro, é diferente. Uma pessoa que recebe o Ricari e levanta a mão para poder salvar outras pessoas como instrumento de Meshutama, se ela não acredita no Jorei, ela não vai conseguir curar ninguém e nem ela vai ficar curada. Se ela não segue o que está no ensinamento, ela está indo contra as leis de Deus, então realmente não vai ter resultado. Mas uma pessoa que vem receber Jorei, um frequentador que não conhece, ele não precisa acreditar no Jorei. Ele não precisa nem acreditar em Meixo-sama. Aliás, Meixo-sama é apresentado como fundador da igreja, né? Ele nem precisa saber quem é Meixo-sama. Eu, quando fui receber meu primeiro Jorei, me apresentaram como fundador. E é fundador. E muitos falavam Mokichi Okada. Aqui a gente não fala, mas em outras vertentes falam, né? Então, eu recebi 3 Joreis e fiquei curada, sem saber quem era Meixo-sama, sem saber quem era a igreja messiânica, sem saber o que eram os ensinamentos, nem nunca ter lido, eu fiquei curada. Então, qualquer um pode ficar curado, não tem a ver com fé. Essas pessoas estão enganadas quando falam isso. Muito enganadas. Isso tem a ver com ciência. Ciência divina, porque foi Deus que criou tudo e Ele que revelou para Meixo-sama como que cura, como salvar. É diferente. Não é a ciência materialista, a medicina que está dentro da ciência, achar que tomando remédio vai curar, porque a gente vê que não cura. Porque senão não existiam tantos remédios como tem. Não existiam tantas especialidades na área da medicina. Entendendo que o corpo é uma coisa só, não pode ser dividido. Se a cabeça não está boa, o resto também não vai estar. Então não adianta tu ir num médico neurologista, não adianta tu ir num ortopedista dividir teu corpo para querer cuidar. Começa por aí. Não adianta fazer experiência com um animal, que Meixo-sama fala que animal e ser humano é muito diferente. Como usar um animal como cobaia para saber o que vai curar o ser humano? Possível. Aí por aí já começa tudo errado. Então a gente tem que usar a cabeça, a lógica e pensar. Está curando? Isso é bom para mim? Vou continuar com isso? Como eu falei outro dia, as pessoas entregam a vida na mão do médico.
ele não entrega na mão de Deus. É alguma coisa errada aí. Que um ateu faça isso, a gente até entende. Ele vai correr para quem? Ele não acredita em Deus, ele tem que correr para o mundo. Mas uma pessoa que se diz acreditar em Deus, não confiar que Ele te criou. Em primeiro lugar, a vida não é nossa, nada aqui no universo é nosso, é tudo de Deus. Estamos aqui só de passagem. A gente chega sem nada e vai embora sem nada. É só com as coisas que a gente praticou de bem. Você cumpriu sua missão como instrumento de Deus, praticando bem, é só isso que tu vai levar. Mais nada. Vai ficar tudo aí, até teu corpo. Os bichinhos vão comer teu corpo inteiro. Mas o espírito não. O espírito continua. O espírito vai para o lugar dele de origem. É isso que também a pessoa tem que ter essa fé. Você acredita em Deus, acredita que existe o espírito. Se o espírito tem vida eterna, não pode ter tanto medo assim, quando chegar a hora de ir embora. Aliás, ninguém nem lembra quando chegou aqui. Vai ser igual quando for embora. Quando chegar lá, vai ser igual. Nascer lá, tu vai lembrar de nada, vai saber de nada. Interessante, né? Se a gente ficar pensando assim, né? Tá bom, gente. É importante mesmo ler bastante ensinamento para iluminar essas partes onde a gente tem que estar ainda muito escuro. Muito obrigada.